Boa tarde, pessoal, tudo bem? Pessoal, também só lembrando, né, que vocês podem mandar as perguntas aqui durante a pauta, aqui no chat. Mais tarde a gente volta aqui com vocês. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem, Maria? Tudo certo? Tudo certinho, aham. Show. Maravilha. Bom, apresentar rapidinho, meu nome é Raul, eu sou Head de Operações da WeCharge. A WeCharge é uma rede de eletropostos aí que está desde o finalzinho de 2021 no mercado. E antes de abrir a apresentação aqui, só comentar, né, que roubar um pouco das palavras do Danilo aí, que não tem uma só verdade, que não tem uma resposta certa para tudo. Então, em relação ao sucesso aí para se ter um app de destaque, eu trouxe de forma um pouco indireta, eu trouxe um pouco da história da WeCharge, quais foram os principais marcos que a gente teve, os passos, os movimentos que a gente fez, para que cada um aí tire suas conclusões e, enfim, possa aprender um pouco, como a gente aprendeu ao longo desses 4 anos aí de operação. Bom, gente, vamos lá, eu vou, antes de contar o que é a WeCharge, né, e a história dela, eu vou dar um contexto inicial até para entender, assim, como que a WeCharge surgiu, qual que é a ideia da empresa, qual foi a demanda que a gente veio para resolver, né? Hoje tem muita empresa surgindo, é uma coisa muito mais latente, assim, mas lá em 2021 não era algo tão claro assim. Então, só para dar um contexto, a WeCharge, ela faz parte de um grupo aqui de Santa Catarina que tem uma frente de construções, construção civil, né, e automóveis, e na época ali eles representavam ali, depois da fundação, né, Volvo e Ford, ali nos anos 2020, por aí. E aí, uma notícia que impactou bastante foi em maio de 2021, a Volvo, no Brasil, para de trazer carro só a combustão e passa a trazer só modelo híbrido elétrico, plug-in. O detalhe é esse, que os híbridos da Volvo são todos plug-in, então, assim, a partir de 2021, lá no início, foi a primeira montadora a vir com essa pegada 100% eletrificada no seu portfólio. Todos os carros vendidos pela Volvo iam precisar carregar em algum lugar, seja em casa, seja em carregador público, enfim. E visto essa demanda, não muito tempo depois, ainda no mesmo ano, a WeCharge foi criada dentro do grupo, né, como uma empresa, uma spin-off, focada exclusivo em carregadores. E, enfim, posteriormente vieram outras marcas, como a GWM e o Moda mais recentemente, né? Então a gente está dentro desse ecossistema e foi dessa dor real ali de concessionários e construtoras que a WeCharge surgiu para resolver alguns problemas que na época eram esses, tá? Então, talvez a carência de infraestrutura na recarga pública ainda possa ser um problema, mas isso é questão de tempo. Hoje a gente tem muito investimento, mas na época havia pouquíssimos. Em 2021, se for pegar os registros, era praticamente inviável viajar de carro elétrico no Brasil. A gente tinha os primeiros carregadores rápidos sendo instalados naquela época. Muitos carregadores estavam abandonados, eles tinham sido instalados em caráter de teste por montadoras locais, não havia um padrão também adotado, como a gente tem hoje, o padrão tipo 2, CCS, aí, sendo adotado pelo Brasil. Não se tinha uma estrutura de suporte para esses carregadores, não era algo que se imaginava que ia ser de fato um serviço, era mais uma comodidade, como talvez uma máquina de calibrar o pneu do carro fosse aos olhos de muitos estabelecimentos. E a recarga era gratuita. Então, nesse início, a recarga era gratuita em praticamente todos os carregadores. Era algo era um diferencial muito grande dos veículos na época, né? Que você podia carregar de graça no shopping. Hoje isso é cada vez mais raro, quase muito difícil de encontrar. E essa era uma dor que se existia na época, né? De como que eu convenço um local para colocar carregador, né? Para viabilizar essa possibilidade da recarga, sendo que eu vou estar gerando um custo para ele, né? Enfim, subsidiar não era algo escalável. E aqui eu quis trazer alguns registros aí as primeiras esboços que a gente teve, né? A criação do app, isso lá em 2021, fomos um dos primeiros clientes da Voltibras aí, com nossas primeiras estações criadas, nem online estavam, então era uma época que havia poucos carregadores compatíveis também, a gente não tinha muita marca.
Se eu não me engano, nessa época a WEG estava lançando seus primeiros modelos também, então havia pouca opção no mercado. Um detalhe que eu vou comentar um pouco mais no próximo slide em relação à cobrança. Aqui, detalhe curioso, eu acho que esse foi a primeira recarga paga feita na WeCharge, e ela tá por tempo, tá? Eu vou comentar um pouquinho mais para frente quando que a gente fez essa mudança, mas então, assim, qual que foram os nossos primeiros passos, né? O primeiro passo que a gente viu olhando para fora do Brasil na época, porque não havia muitas redes no Brasil, e é a questão de os carregadores estarem conectados. Então, isso era o passo primordial para a gente ter um serviço de qualidade e também em direção à cobrança de recarga, né? Então, ali no final de 2021, a resolução 1000 da ANEEL saiu, ela deixou um pouco mais claro e mais viável em relação à cobrança da recarga, que isso é um serviço, que não é uma atividade regulada através de, enfim, de concessões e monopólios regulados, como é a distribuição de energia, né? Então, nessa época era tudo muito embrionário, a gente estava testando, mas a gente tinha um app, tinha a vontade de fazer acontecer, começou cobrando por tempo, então depois eu acho que eu tenho a data certinha de quando a gente começou a cobrar por quilowatt. E a gente começou focado em carregadores AC, porque na época era muito caro, o carregador AC ele era caro, e os carregadores rápidos eram uma tecnologia muito inicial, ainda se discutia entre plugs CCS, CHAdeMO, é bem a fase daqueles carregadores que o Danilo, agora na apresentação passada, comentou, os carregadores de 40, 50 kW em rodovias, que na época era muito bom, hoje em dia já é uma potência que para a rodovia não faz muito sentido. E essa foi a nossa estratégia, né? A gente começou com os carregadores com um custo um pouco menor e também com uma construção muito forte de identidade visual e de qualidade de ponto. Então, o nosso foco era trazer uma experiência boa para a recarga. Então, a gente entendeu isso muito cedo, de que o eletroposto ele não pode estar difícil de achar, ele não pode ser muito escondido, ele tem que estar uma identificação muito rápida, assim, ele tem que ser agradável. Outra ação que a gente teve na época, que até mudou um pouco, é legal trazer para ver como é dinâmico esse mercado, é a questão que na época a gente trabalhou muito na distribuição de carregadores em e-commerce. É um e-commerce que ainda está ativo, a gente ainda distribui carregadores, mas com um volume muito menor e com uma energia muito menor do que a gente fez no início. Hoje a gente tem várias marcas brasileiras vendendo, a gente deu uma boa distribuída perante ao mercado, né? Tem muita gente, entrar no Mercado Livre hoje, tem até carregadores que então parecem ter todos os requisitos de segurança, enfim, então isso foi algo que a gente achou como forma de viabilizar, né? Porque lá em 2021, 2022, a frota de carros era tão pequena que era difícil parar de pé a qualquer modelo de negócio que se tentava imaginar com um carregador vendendo recarga, né? Aqui alguns primeiros cases, então, para mostrar que a gente focou bastante em identidade visual, né, em ter um grafismo, a gente ainda segue o mesmo padrão de vaga em praticamente todos os projetos e tenta manter uma identidade visual, assim, para facilitar o reconhecimento. E aqui eu trouxe uns dados que a gente peguei de uma apresentação lá de 2022, de junho de 2022, onde a gente tinha 35 carregadores AC conectados, né, e 15 carregadores com cobrança. Então, menos da metade naquela época era com cobrança. A maioria dos contratos na época eram num estilo onde não havia cobrança de recarga, mas poderia ser iniciada em algum momento, conforme a evolução do mercado. Então, hoje a gente tem bem poucos carregadores sem cobrança na nossa operação, ainda tem alguns, mas é curioso trazer e colocar em perspectiva com hoje, que é algo super normal, como era naquela época. A gente tinha 600 usuários, bem focado aqui mais no litoral de Santa Catarina, e 6 megawatt-hora de energia consumida, isso com 4 meses de operação. Hoje a gente tem carregador que faz esse volume num mês, assim. Então, na época foi tudo bem devagar, assim. E aqui a cobrança por quilowatt, ela só iniciou em março de 2023. Então, assim, até então a gente cobrava por tempo. E era bem injusto, assim, porque nem todo carro carrega a mesma potência, então você acabava, meio, entre aspas, alugando equipamento, e aí, na tentativa de deixar justo para algumas pessoas
a recarga ficava muito cara por quilowatt e para outras ficava muito barata. Então, era difícil equilibrar. Óbvio que esse modelo, tendo alguma correlação com a energia, é muito mais fácil. Só para comentar o porquê que a gente fez isso, na época saiu o parecer da BVE, que a gente fez parte, então foi um estudo tributário bem robusto, feito na época, que esclareceu um pouco as coisas para a gente. Ainda não está tudo 100% definido, mas foi algo que viabilizou essa mudança. E aqui eu queria trazer um dos principais marcos, né, que aconteceram na nossa operação em maio de 2023, foi quando a gente assumiu a operação dos eletropostos da EDP. A EDP é uma empresa multinacional do ramo de energia, eles são distribuidora, como é a Celesc, a Enel em São Paulo, em algumas regiões da Dutra e também no Espírito Santo. E a gente assumiu, através de uma concorrência que eles fizeram, a operação de toda a frota. Então, isso envolvia atendimento dos usuários, manutenção, cobrança da recarga, pagar a fatura de energia, contratar energia. Então, assim, era uma operação bem complexa, ela era bem ramificada, aqui eu tenho alguns números, então, na época eram 17 eletropostos rápidos, sendo 11 ultra rápidos, era o maior corredor de carregadores ultra rápidos da época, né, de 150 kW ou mais, e estava em 6 estados. Então, vocês viram os números que em 2022 a gente estava com alguns carregadores, e aí a gente foi crescendo, foi estruturando, em maio a gente assume essa operação, e aí vem a dor do crescimento, né? Aqui eu trouxe um mapa, vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem que na época era bem regionalizado. A gente tinha Florianópolis, estava começando a expandir, e aí a gente pega e passa para ter um mapa nesse tamanho. Então, uma operação já nacional, vários dos pontos da EDP, por ser uma operação que não cobrava, tá? Isso é importante dizer. Os carregadores não cobravam na época, então vários deles não estavam 100% conectados com a internet, eles não estavam 100% integrados com a plataforma. Na época a EDP usava a plataforma da Voltibras, mas sem, de fato, fazer as cobranças. Então, a gente teve bastante desafio para administrar isso tudo, e aí vieram vários aprendizados, né? Eu acho que aqui eu trago, talvez, os principais desafios, e pretendo comentar um pouco, que foi iniciar a cobrança em uma rede até então gratuita. E aí foi um tópico bem sensível, né? Então, quando você tem um público acostumado a usar um carregador de forma gratuita, e ele passa a ser cobrado, é normal que se tenha uma reação negativa. O surpreendente é que tivemos várias reações positivas. Óbvio que a gente também tentou entregar valor com essa mudança, né? Usar essa receita para melhorar o projeto, que já era um corredor bem relevante. Mas um relato interessante também, até para caso alguém aí tenha algum carregador que não esteja cobrando, era porque alguns pontos desses em rodovia ficavam próximos às cidades. E aí os moradores da cidade ficavam usando o carregador de forma gratuita, e aí o pessoal que estava viajando não conseguia, porque chegava lá e tinha fila, e o pessoal se organizava, e, enfim. Então, a cobrança da recarga, ela, de certa forma, ela teve uma tarifação, mas ela democratizou o acesso, né? Então, tirou distorções de mercado, né? De ter pessoas usando aquilo de maneira artificial, digamos assim, né? Onde, pô, de forma gratuita é melhor do que carregar em casa, né? Criar uma área de suporte. Na época a gente expandiu o atendimento para 12/7, né? 12 horas por dia, 7 dias da semana. Então a gente tinha um suporte interno que a gente absorvia entre as pessoas do time. Então, como toda boa startup, assim, a gente dividia muito as tarefas no seu início, não tinha muito uma cadeira fixa para cada pessoa, todo mundo se ajudava, mas pegando um volume desses, atendendo a nível nacional, aumentando muito o volume de recargas, a gente precisou criar uma estrutura. Contratamos pessoas, contratamos 0800, contratamos plataforma de atendimento, para a gente entender também quais eram as dores dos clientes, o que estava acontecendo, onde que a gente precisava melhorar, e como atender isso de forma, da melhor forma possível, né? Eu tenho até aqui um print da notificação que a gente mandou, quando a gente expandiu o nosso horário de atendimento, né, para todos os dias da semana. E, enfim, esse foi um marco bem relevante. Foi uma operação que por uma empresa pequena é difícil estruturar uma área de suporte, que tem as pessoas dedicadas para isso, mas foi um passo bem importante, a gente tratar a sério o suporte.
É algo extremamente necessário, é algo que, se mal feito, afasta o cliente da sua rede. Então, acho que para ser um app de sucesso, o suporte ele tem que existir, ele tem que funcionar, ele tem que ser resolutivo. Então, a gente entendeu isso naquela época e fez esse investimento. Então, a questão das cobranças das recargas também, a parte de comunicação foi muito importante. Então, notificar os usuários com antecedência, avisar que vai acontecer. Houve uma migração de aplicativo naquela época também, do aplicativo da IDP para o aplicativo da WeCharge. Então, a comunicação foi um ponto-chave. Então, sempre que vocês puderem, tentem comunicar com os clientes, avisar que tem um ponto novo, que vai mudar alguma coisa, que tem uma manutenção, que algo aconteceu, é um ponto-chave, né? E as dores de uma operação nacional. Então, não dava para ter equipe própria, não dava para ter uma equipe em cada estado, é muito caro, não viabiliza, você não tem demanda para isso, ou pelo menos não tinha, né? E a gente teve que desenvolver os parceiros, não haviam muitas empresas especializadas no ramo, então a gente tinha que trabalhar com as empresas que a gente conhecia, desenvolver novos parceiros. Então isso é muito importante, é entender, principalmente para o pessoal que está interessado a investir, né? Quem que vai te atender, né? Desde fornecedor de equipamento e principalmente quem que vai ser o teu prestador de serviço. Se der algum problema, às vezes não é no carregador, mas é na elétrica da instalação, quem que vai te atender, qual que é o SLA, é uma pessoa que tem, é uma empresa que tem os treinamentos, que tem capacidade técnica para fazer, que vai conseguir te atender no prazo. Então, foi algo que a gente precisou desenvolver. Hoje a gente tem parceiros aí em todas as regiões do Brasil, que nos tranquiliza bastante. E também uma busca pelo equilíbrio financeiro do projeto, né? Então, as recargas serem gratuitas geravam um custo, né? Então, a gente tinha todo aquele custo de energia, custo de conexão dos carregadores, internet, manutenções preventivas, corretivas, identidade visual, que é algo que muitas vezes as pessoas não consideram, né? Também é um aprendizado legal. No início, plotava todo o carregador, fica lindo, mas aí você paga super caro e pode ser que não dure tantos anos, então tem que ser avaliado com cuidado. Querendo ou não, muitas vezes o foco de um eletroposto é retornar aquele investimento, então tu precisa olhar que nem todo gasto pode ser feito como você imagina. Você tem que analisar, você tem que ver a durabilidade disso. Então, não dá para fazer uma plotagem que dura 2 anos se isso não cabe na sua conta, né? No seu planejamento financeiro. E aí, isso aqui foi em 2023, né? A gente deu todo esse passo. 2024 a gente foi um ano de consolidação. Então a gente conseguiu abrir outros projetos. Então eu trago esse da Sertaja, que foi uma rota no Rio Grande do Sul de carregadores rápidos em rodovia. Então foi um período que a gente dominou um pouco melhor como fazer as coisas e foi refinando os processos. Com isso a gente conseguiu fazer boas parcerias. Então aqui eu trouxe uma campanha que a gente conseguiu a nível nacional e nos colocar ao lado aí de grandes empresas como a Raizen e a Zelétrica, numa parceria com a GWM Brasil, onde o pessoal que comprou o Hora 03 ali em 2023 ganhava recarga grátis durante o ano de 2024. Então, isso foi muito legal para a gente estava num momento de crescimento acelerado e conseguir trazer essas parcerias trouxe bastante visibilidade, né? Então, ficar próximo desses players como montadoras, enfim, e poder somado às outras empresas ali, gerar mais de 1.000 pontos de recarga disponíveis, né? A gente fez também, nesse meio tempo, projeto com grandes empresas, então, para a gente poder fechar um projeto com uma montadora ou com mais uma multinacional, que é a Zurich Seguros, então, com esse tipo de projeto, a gente foi criando um pouco da nossa identidade, um pouco do nosso cartão de visita, e entendendo e mostrando para os clientes o que a gente queria fazer como aplicativo e como rede, né? Então, nesse momento começaram a surgir integrações, foram surgindo outros aplicativos, o roaming já está se tornando uma realidade, né? E basicamente a nossa trajetória foi muito nesse sentido, né? De entender um pouco do modelo de negócio, como lidar com esses players maiores, é diferente. O Danilo comentou isso agora na apresentação anterior. É diferente quando você está operando algo que é teu, que é da tua empresa, que ela é dona de tudo, e quando você está fazendo um projeto com uma empresa, uma multinacional ou com um investidor por trás.
tem uma cobrança, tem uma responsabilidade, te faz amadurecer, então é legal ver isso, é legal se expor a isso também, de entender como que você atende um player exigente. E em relação a ser um bom aplicativo, né, quais são os nossos próximos passos, e vocês vão ver que algumas coisas aqui são contraintuitivas, né, então o primeiro item em relação à nossa expansão, a gente tem um foco em 2026 de colocar 60 carregadores, dentre eles 30 rápidos no sul do Brasil. A gente pretende fazer o roaming contra as redes, é algo que está no nosso roadmap ainda em 2026. E aí o item 3 aí, que é pagamento sem necessidade de app. Então, poder ter a maquininha de cartão, não depender do aplicativo, porque na recarga o aplicativo ele não é essencial. Não é o que o cliente quer, ele não quer um aplicativo para recarga, ele quer fazer a recarga. Então, a gente olha dessa forma, a gente se enxerga mais como rede do que necessariamente um aplicativo. Mas por focar na rede, a gente consegue ter um aplicativo de boa qualidade, tendo bons pontos, um bom suporte. O AutoCharge também, que é uma outra forma de você carregar sem necessidade do app todas as vezes, né? Você precisa ter para uma configuração inicial. E a gente também tem no nosso roadmap a olhar para rodovias, né? E aí já numa estrutura mais robusta, visando atender a demanda, né? Dos novos carros, das novas potências, das baterias cada vez maiores. Então, assim, é isso que a gente vê de tendência. O próximo passo é a expansão em carregador rápido. Eu acho que isso é uma tendência necessária. O carregador lento, ele atende, ele tem sentido, mas a demanda hoje no Brasil é de carregador rápido. O roaming vai ser uma necessidade, então você não vai conseguir ser um aplicativo isolado. Daqui a pouco vai estar todo mundo integrado, ou pelo menos grande parte vai estar integrada em grandes grupos, e você vai acabar podendo ficar de fora. Então é algo que a gente enxerga, está no nosso roadmap esse ano ainda. E é ficar atento a isso, né? Porque o usuário ele vai buscar o melhor conforto, o melhor carregador, a melhor experiência de recarga. E isso envolve desde a qualidade lá do ponto que foi instalado, qualidade da internet, até o quão integrado é e o quão fácil está de acessar essa rede, né? Bom, enfim, pessoal, seria isso da apresentação. Eu acho que, não sei se teve alguma dúvida. Vou voltar para a sala aqui. Perfeito, Raul. Muito obrigada pela pauta, foi bem pertinente. A gente tem aqui uma pergunta da Fernanda. Raul, tenho duas perguntas. Na tua visão, qual é o maior erro que um app de recarga pode cometer e o que faz o motorista continuar usando o mesmo aplicativo, mesmo tendo outras opções disponíveis? Putz, o maior erro, eu diria que talvez é em relação à comunicação e suporte, né? Você não tem um suporte claro no aplicativo, porque muitas vezes não é um problema, mas é uma dificuldade. Então, o suporte ele serve como uma forma de você atender e ensinar esse usuário. Então, a gente já pega muitos casos que o problema não é com o aplicativo, mas é porque é a primeira vez que a pessoa está carregando no eletroposto público, ela acabou de pegar o carro, ela não conseguiu entender direito como funciona ainda. Então, o suporte é um ponto de contato muito relevante. E o que faz o motorista continuar usando o mesmo aplicativo é, de fato, essa efetividade, né? Ele conseguir carregar. Então, o conseguir carregar depende do aplicativo e do carregador. Então, não importa ter o melhor aplicativo e ter o pior carregador e vice-versa também. Não dá para ter o melhor carregador e o pior aplicativo, que isso vai acabar afastando. Ele pode tentar uma, duas vezes. Se tiver outra opção e ele tiver muitos problemas, ele vai para essa outra. Então, eu acho que essa comunidade, essa garantia de estar sempre funcionando é o que muitas vezes segura esse usuário, né? Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui também. Hoje, na tua opinião, a experiência pesa mais do que o preço na recarga? Depende do público. Então, na nossa visão, eu acho que existem grupos distintos de pessoas que carregam. Tem pessoas que, por exemplo, o motorista de aplicativo, ele é um profissional. A recarga é um insumo para ele.
Então, ele vai olhar o preço com muita atenção para isso. Então, para esse tipo de usuário, talvez o preço de fato importe muito. Agora, talvez num ponto de rodovia, a segurança do ponto, aonde uma família vai parar, ela talvez olhe outros requisitos, né? Ela não vai olhar o mais barato, ela vai olhar o que tem a melhor estrutura, o que tem a melhor conveniência. Então, assim, em geral, depende do público. Acho que para um público familiar, a experiência pode sim pesar mais, eu acho que ela pesa mais. E para motorista de aplicativo, acho que eles acabam olhando um pouquinho mais pelo preço, justamente por ser a atividade final dele, digamos assim. Sim, sim. Perfeito, então. Temos outra pergunta aqui, quanto à questão dos furtos, né, de carregadores. Se a WeCharge está se protegendo de alguma forma, se tiveram algum caso, como que vocês estão agindo em relação a isso? Já tivemos alguns casos. É um, é um item que a gente não toca muito para não assustar também o pessoal, né? A gente não traz isso a público, por exemplo, porque a gente entende que isso pode até dar mais atenção de uma forma ruim. Mas a gente tem casos, é um problema sério, principalmente em cidades mais metropolitanas. Florianópolis é uma região que a gente teve carregadores que ficaram 4 anos em espaço público sem furto, e nos últimos meses a gente teve ocorrências. E a gente está se protegendo. Como que a gente se protege, né? Como é que a gente está visando mitigar? Buscando lugares que tenham um serviço próximo, né? Então, que tenham uma estrutura, por exemplo, um posto de gasolina que fique aberto 24 horas, ou que eu tenha alguma forma de proteger. Então, a gente tem buscado se conectar com parceiros que consigam nos ajudar a povoar esse eletroposto. E a gente tem olhado também para soluções de hardware, né? Formas de bloquear o cabo, de proteger o cabo contra esses furtos. Mas, infelizmente, do que eu vejo, assim, é uma solução que é um problema que não é só do Brasil. Então, não dá para dizer que porque o brasileiro, enfim, porque no Brasil a gente tem problema. Não. Em Portugal, em outros países da Europa, tem muitos casos assim. Então, se vocês procurarem, vocês vão achar. E vão surgir das mais diversas soluções, desde de bloquear o cabo dentro de um armário e só consegue acessar se desbloquear pelo app. Eu vi que uma rede da Europa, agora me fugiu o nome, está com cabo com GPS dentro, então eles têm alertas nesse sentido. Então eu acredito que vão surgir soluções nesse sentido. Por hora, acho que não tem uma solução só que resolva, né? Perfeito. A próxima pergunta também é aqui da Marina Perdão, da Marina. Quais os maiores desafios do pagamento sem necessidade do cadastro no aplicativo? Quais os maiores desafios de pagamento sem necessidade de cadastro? Isso, aham. Então, a gente tem um pouco de dificuldade, principalmente no sentido fiscal, né? De quem está tendo esse pagamento, quem está sendo pago. Então, a gente precisa dessas informações, até para poder identificar esse usuário, saber quem está fazendo essa recarga, né? Já teve casos de fraude no passado, a gente teve experiências de pessoas usarem cartão clonado para fazer recarga no aplicativo. Então, é uma forma da gente se proteger o cadastro. Então, exige uma validação de senha, de e-mail. Então, assim, ele tem que inserir um CPF, e aí isso nos dá algumas camadas de segurança. Mas a gente também entende que o cadastro ele é um atrito. Porque, como eu comentei, um dos nossos objetivos é botar a solução de pagamento físico nas estações, através de um cartão de aproximação, porque a gente vê que geralmente os casos de fraude envolvendo cartão clonado é de forma digital, não é de forma física. Então, essa é uma barreira que a gente conseguiria relevar, né, colocando a maquininha de cartão no eletroposto. Perfeito. Temos uma próxima pergunta também.
do Marcos Tavares. Raul, quais os desafios para que exista roaming entre aplicativos de recarga, visando facilitar a experiência do cliente? Bom, eu acho que os desafios, eles são alguns. Eu acho que a parte fiscal é um problema. Eu sei que vai ter um painel nesse congresso onde vai ser falado sobre isso, mas precisa se entender certinho. A gente está nessa etapa, digamos assim, a gente está validando isso. A gente acredita que nas próximas semanas a gente tem uma definição de qual vai ser o melhor formato. Existe uma questão comercial também, de entender se as redes vão querer se conectar, se uma rede vai querer colocar os carregadores em outra, né? Então, de certa forma, é um risco, né? Você tem que fazer uma triagem, né? Você não pode, por exemplo, se conectar com uma empresa que você não conhece, que você não tem garantias, você não entende a qualidade da operação. E em quesito de tecnologia, nem todos os aplicativos hoje estão prontos para se conectarem com os outros. Então, dentro de um próprio ecossistema, por exemplo, a Votibras tem alguns casos de roaming já é mais fácil, mas quando você mistura plataformas diferentes, empresas diferentes, isso tem uma barreira tecnológica que não foi vencida em todos os casos. Então, eu diria esses 3 principais itens, né? O fiscal, /modelo de negócio, a relação comercial entre essas empresas, tem empresas que não querem fazer e é uma posição delas, e a barreira tecnológica, né? Mas, assim, ao meu ver, todas as 3 vão ser vencidas com o tempo, é algo inevitável. Perfeito. Temos também mais uma pergunta aqui do Ricardo. Vocês têm uma estratégia única de buscar energia barata ou várias estratégias, como usinas, créditos, consórcio, entre outros? A gente não tem uma estratégia única. A gente usa das estratégias que a gente pode dentro do que é possível, né? Então, se é um eletroposto que tem uma entrada própria e ele está em média tensão, a gente vai para o Mercado Livre, por exemplo. Então, a gente tem casos assim, o projeto EDP é um projeto que tem algumas unidades consumidoras em média tensão que estão no Mercado Livre, inclusive se utilizaram por muito tempo do uso de energia incentivada para não pagar a demanda contratada desses pontos. Em eletropostos conectados em baixa tensão, a gente vai sim para usar a GD, né, geração distribuída, através cooperativas, enfim, geração distribuída, eu acho que tem mais de um nome que se dá para isso, então existem alguns players, mas como é algo que é diretamente relacionado à nossa operação, a gente dá bastante atenção. Então, muitas vezes, quando a gente também instala um eletroposto como se fosse assim, embaixo do guarda-chuva de um estabelecimento, onde a gente usa a energia dele, que ele está contratando, a gente normalmente pede uma fatura de energia para analisar. E a gente já pegou casos onde a pessoa estava contratando errado, estava com a demanda errada, ou estava deixando de economizar usando uma geração distribuída. Então, não se tem uma estratégia única, mas a gente sempre busca usar uma dessas ferramentas que a gente tem hoje disponível para reduzir o custo, né? E usar energia limpa também. Acho que vai te colocar desse. Perfeito. Temos mais algumas perguntas aqui também, Raul. Agora a próxima é da Fernanda. Só um segundinho. Depois de tantos anos acompanhando esse mercado, o que mais mudou no comportamento dos motoristas? Olha, eu não sei se mudou muito, assim, porque a gente tem muito motorista novo entrando. Então, assim, o crescimento do mercado, ele representa muito. A gente, nos últimos anos, a gente vem dobrando de parque, né, de número de veículos plugins no Brasil. Eu acho que o usuário, talvez, ele tenha ficado menos paciente. Ele, no início, a gente tinha muitos early adopters, né? Então o pessoal comprava o carro porque gostava da tecnologia, porque estava disposto a aprender, e ele estudava, e ele planejava a rota, e ele via as tecnologias assim. Então esse era um público que existiu muito no começo, e hoje não. Hoje já é o público que talvez na hora de comprar um carro zero, o veículo elétrico, o híbrido, o plug-in já está valendo mais a pena do que o combustão.
e ele compra sem estudar muito, sem querer entender. Ele quer que seja prático. Então, eu acho que essa praticidade é o que as redes, enfim, os aplicativos têm que buscar trazer, né? No sentido de ter que ser algo que funciona, tem que ser prático. Tão prático é abastecer num posto de combustível, né? E eu acredito que no futuro vai ser até mais simples do que hoje é abastecer. Perfeito. Temos aqui uma pergunta também da Bia Coelho. Existe alguma funcionalidade que o usuário quase nunca percebe, mas que faz toda a diferença na experiência? Então, uma pergunta. Tô pensando aqui, ver se vem alguma coisa. Mas nunca percebe. Eu diria que o fluxo da recarga ele ser claro e transparente, né? Então, é o tipo de coisa que a gente só sente quando a gente não tem, a gente só sente na falta. Então, se o aplicativo for intuitivo e ele der os passos corretos, o cliente ele passa e não percebe que foi fácil. Então, meio que o aplicativo ele se passa, quanto mais, A de última certa pergunta. forma, irrelevante ele passar, melhor foi essa experiência. Então, eu diria algo nesse sentido. Perfeito. E temos uma última pergunta também da Fernanda. Qual é a sua visão para o futuro da parceria entre a sua empresa e a Voltbras? Olha, a nossa visão reforçando um pouco o que o Danilo falou, é reforçar esse ecossistema. A gente costuma ter um bom relacionamento com os outros clientes da Voltbras e outras empresas também, de outras redes, não é algo nesse sentido, não é algo exclusivo ou restrito. Mas o que a gente quer junto com a Voltbras enfim, trazer mais tecnologia, viabilizar essas novas soluções que facilitem cada vez mais a vida dos usuários, seja a maquininha de cartão, seja o roaming com as outras redes, seja integrando com outras soluções, outros backends que não sejam a Voltbras. Então, é isso que a gente espera, assim, é que o produto final é a boa experiência de recarga. Então, na melhor forma que a gente puder trabalhar em conjunto com a Voltbras, a gente pretende tentar buscar esse resultado. Perfeito, então, Raul. Alguma última dica para o pessoal que está te assistindo aqui agora? Olha, eu diria que eu não sei muito bem o público, mas voltando que sejam redes, supondo que sejam redes que estejam iniciando ou estejam em cooperação, eu acho que é um momento do mercado curioso, assim, eu acho que é um momento que tem muita empresa surgindo, tem muita solução, tem muita gente buscando, tem muita gente querendo investir. É provável que algumas coisas mudem no futuro, tanto na parte de regulação, mas é um mercado que, assim, são poucos os setores que a gente olha e a gente consegue ter uma certa tranquilidade em dizer que ele vai crescer. Então, assim, escolham bons parceiros. Um bom contrato ele não vai segurar um mau negócio. Então, escolham bons parceiros. Olhem para as empresas que vocês pretendem comprar o carregador ou fazer parceria ou ser uma rede. Então, isso é muito relevante. Eu acho que não é tão simples quanto parece. Não é só pegar um carregador e colocar ali, é difícil, não é tão trivial. A gente está há 4 anos fazendo isso, a gente ainda enfrenta desafios. Então, estudem, avaliem, entendam as decisões de cada empresa. Tem bastante solução no mercado. Hoje de certa forma, tem muito fornecedor. É uma questão de ter um pouquinho de paciência, estudar e entender qual que é o melhor caminho de se fazer as coisas. Né? Perfeito, Raul. Muito obrigada pela participação, obrigada pela exposição também.